Bem-vindo ao Aprenda Filosofia, o podcast que te convida a fazer uma segunda navegação pela vida na companhia das maiores mentes da humanidade. Hoje vamos falar sobre como encontrar sentido na vida. Esse que é um dos grandes enigmas da história, mas que também é o motor por trás de cada uma das nossas ações. Vamos navegar rumo a um norte filosófico, criando nossa própria bússola de ideias. Todos a bordo? Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de seus sonos intranquilos, encontrou-se em uma cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Se você já leu essa frase de A Metamorfose, livro escrito por Franz Kafka, com certeza reconheceu essa passagem. Nessa primeira linha e em todo o restante do livro, o autor nos convida a pensar sobre uma situação completamente absurda. Como uma pessoa, da noite para o dia, pôde se transformar num inseto? Que razão há para isso? E como alguém pode seguir vivendo assim, numa situação tão absurda? É possível aceitar passar por algo tão humilhante e, o pior, uma humilhação gratuita? Muitas vezes é exatamente assim que nos sentimos com a vida. Que ela é uma situação completamente sem sentido. Por que eu estou aqui? Basicamente porque duas pessoas se gostavam muito. Às vezes nem isso, às vezes elas nem se gostavam. E eu acabei nascendo assim mesmo. Às vezes elas só beberam demais e eu é quem estou aqui, pagando o pato. E agora? Vale a pena continuar? Se outro espermatozoide ganhasse a corrida, a minha consciência jamais teria vindo à luz. Que diferença faria para o mundo se eu nunca tivesse existido? Que significância tenho eu? Falar de questões como essas inevitavelmente nos leva à reflexão de Albert Camus, que escreveu que o suicídio é a única questão filosófica realmente séria. A filosofia, como você deve saber, aborda infinitos assuntos. Metafísica, epistemologia, estética, mas para Camus, tudo isso é secundário. Pouco muda na vida de alguém se o mundo pode ser categorizado em 10 categorias, como queria Aristóteles, ou em apenas 2, como Schopenhauer. Mas tudo muda na vida de qualquer pessoa quando falta o sentido da vida. O sentido da vida é uma pergunta especial porque é uma pergunta sobre o todo e não sobre as partes. Com esse exemplo que eu vou passar agora vai ficar mais claro. Qual é a cor de uma gota d'água? Transparente, certo? Mas qual é a cor do oceano? Embora seja formado por sextilhões de gotas d'água, o oceano não tem a mesma cor de uma gota singular. Com a nossa vida, essa situação se repete. Eu posso ver sentido em algumas partes da minha vida. O meu trabalho faz sentido, porque, afinal de contas, eu trabalho para ganhar dinheiro. Eu posso ver sentido no meu tempo livre, que é quando eu me dedico a algo que me faz ficar bem, ficar tranquilo, relaxado. Mas na soma de todos os meus anos, os 30, os 40, os 50, os 90, os 120, ver sentido em tudo isso é mais complicado. Quando a gente busca pelo sentido da vida, muitas vezes é porque não conseguimos enxergar uma linha de coerência que conecta todos esses momentos. Ao analisar a própria vida, queremos que ela seja um outono, um inverno, uma primavera e um verão. Mais agradável a cada momento, com uma finalização bonita. Abre aspas. A experiência da compreensão da vida é a percepção de que alguém é capaz de dar sentido aos aspectos passados, presentes e futuros imaginados de sua vida, e integrar sua história de vida em um todo coerente. Fecha aspas. Porém, esses pontos da vida, a infância, a juventude, a idade adulta e a velhice, parecem pontos desconectados na atualidade. Parece que não há algo superior que liga todos eles. Isso é um problema atual. Se a gente volta na antiguidade, filosofia antiga, filosofia medieval, nós vemos que o sentido da vida sequer era um problema filosófico. Quando o homem da antiguidade se perguntava sobre o todo, ele não interpretava essa questão do modo fechado, como nós pensamos. O nosso todo é limitado, o nosso todo se encerra em nós mesmos. O meu todo é o eu. Eu é que importo. Mas para o homem da antiguidade, o todo era o cosmo.
era, digamos assim, o ecossistema por inteiro, a comunidade por inteiro, e cada indivíduo era uma pequena parte desse todo. A maior expressão dessa visão se encontra na filosofia estoica. A gente até já falou um pouquinho disso aqui em episódios anteriores do podcast. Um estoico não tem medo da morte, ele não se importa com a finitude, porque o que importa é o cosmo e não a individualidade. Por isso, também não faz sentido se perguntar sobre o sentido da vida. Do mesmo modo, para um filósofo medieval, perguntar qual o sentido da vida devia parecer uma piada de mau gosto. Um filósofo do século XII saberia essa resposta e a diria sem pestanejar: Deus. O sentido da vida é encontrar Deus, é se conectar com Deus, é receber o perdão de Deus. Portanto, o sentido da vida só é uma questão filosófica para pessoas que estão desconectadas do todo. E o que aconteceu conosco nos últimos séculos? O senso de comunidade, a fé religiosa, o amor, a família e tudo aquilo que dava sentido à vida das pessoas perdeu um pouco do seu valor. Senso de comunidade? Eu não sei você, mas eu não sei dizer o nome de 5 vizinhos que moram perto de mim. Agora mesmo, esse mês de janeiro, que é um mês de muita chuva, tem uma parte aqui na região onde eu moro em que está acumulando muita água, e isso dificulta o acesso das pessoas à própria casa. Então é preciso criar um sistema mais eficiente de escoamento da água. Mas em vez de todos os vizinhos se unirem para resolver essa questão, se unirem para elaborarem esse projeto, ninguém quer pagar se não for diretamente beneficiado. Então, se a minha casa não é tão prejudicada por conta disso, eu não quero pagar. O senso de comunidade não existe. Fé religiosa? As religiões tradicionais no Ocidente perdem espaço cada vez mais desde o século XVIII. E as novas manifestações religiosas não conseguem, muitas vezes, lidar com os problemas modernos. O amor? Hoje em dia, parece uma instituição falida, fadada ao fracasso. O amor ao próximo não existe na era do hate. O amor se tornou o amor líquido, como temos com Zygmunt Bauman. Talvez o único amor que ainda resta seja o amor próprio. E aí caímos de novo no ponto central dessa discussão. Eu só preciso de um sentido para minha vida se eu estou desconectado do todo. E eu me desconecto do todo quando fico focado no meu próprio umbigo. O filósofo Terry Eagleton, no seu livro sobre o sentido da vida, faz a seguinte reflexão. Quem achou o sentido da vida não está mais frustrado. Quem descobriu o rumo da sua existência tornou-se feliz. Mas pessoas felizes não podem ser convencidas de que precisam comprar cada vez mais produtos, que necessitam de novas roupas, de novos carros, de televisores maiores, de panelas mais sofisticadas e de papel higiênico perfumado. No entanto, a propaganda cria exatamente essas necessidades artificiais e promete que a sua satisfação trará felicidade e sentido para a vida. Ou seja, o mundo contemporâneo é um convite para a individualidade extrema. E a individualidade extrema é um convite para a falta de sentido. Bom, será que está tudo perdido, então? Isso é um sinal dos nossos tempos, um sinal do nosso tempo. Cada um de nós é filho do próprio tempo histórico e há muito pouco que possamos fazer quanto a isso. O Lyotard, filósofo francês contemporâneo, notou que nós vivemos numa época de grande incredulidade em relação às grandes narrativas. Nós não conseguimos acreditar em algo maior. Isso significa que eu não consigo ver sentido na vida como via um grego, como via um romano. Mas eu ainda preciso achar o meu sentido. A pergunta é, como? Antes de seguirmos, uma pequena pausa para te lembrar de fazer sua inscrição no meu curso Filosofia Profunda. Esse é o curso mais completo que você vai encontrar, com toda a história da filosofia resumida em 50 horas de aulas gravadas e mais 680 páginas de material de apoio em PDF para acompanhar seus estudos. Além disso, você vai receber 21 livros clássicos da filosofia para começar a ler diretamente as ideias das maiores mentes da humanidade, como Platão, Nietzsche, Hannah Arendt, Freud, Kant e muito mais. Tem também uma aula específica sobre cada um desses livros lá dentro do curso, junto com algumas técnicas de estudo, de leitura, para você se aprimorar. Se você quer transformar seu interesse pela filosofia em conhecimento verdadeiro e ter a minha companhia nessa jornada, tirando todas as dúvidas que aparecerem pelo caminho, é só acessar o site aprendafilosofia.com.br e fazer a sua inscrição. Um dos grandes obstáculos na construção ou na descoberta de sentido para a vida é a morte. Como que a minha vida pode ter sentido
se, assim como o nascimento, a morte também é gratuita. O que significa dizer que ela é gratuita? Significa que ela é aleatória, que ela não tem um significado maior. Albert Camus morreu gratuitamente quando decidiu aceitar uma carona até Paris. O carro bateu numa árvore. Anacreonte morreu gratuitamente quando decidiu chupar algumas uvas. Ele se engasgou com as sementes. Além disso, tudo o que fazemos é efêmero. Em 10 anos depois da sua morte, ninguém vai se lembrar da sua voz. Em 30 anos, ninguém vai se lembrar do seu rosto. E mesmo que você construa algo que perdure os séculos, como a filosofia de Sócrates, quem garante que a sua obra chegará ao ano 3000, ao ano 5000? Para vencer esse obstáculo, precisamos fazer uma pergunta inversa. Que sentido teria uma vida que durasse para sempre? Hoje eu tenho alguns sonhos, quero fazer algumas viagens, conquistar algumas coisas, e grande parte da motivação é saber que já se passaram alguns anos e eu ainda não cheguei lá, ao mesmo tempo que eu devo ter mais alguns anos apenas para chegar lá. Mas e se eu tivesse toda a eternidade? Para que gravar um podcast hoje se eu posso fazer isso daqui 100 anos? Para que me casar agora se eu sou tão novo? Em 3025 a gente vê isso. E é assim que chegamos à filosofia de Martin Heidegger. No seu pensamento, podemos aprender que o sentido da vida não está dado, porque o ser humano é um ser aí, o Dasein, é um ser lançado no mundo, que está constantemente se projetando no mundo. Heidegger entende que uma existência autêntica é uma existência que encara o fato da mortalidade sem rodeios. É exatamente considerando que temos uma data de validade que percebemos o valioso presente que é o tempo. Um presente valioso e limitado. Se o ser humano tem algum tipo de essência, com o perdão da palavra aí para quem é existencialista, essa essência é a de fazer a si mesmo. Para ver sentido na vida, o homem de Heidegger precisa estar criando seus projetos, se projetando para o futuro, imaginando as próximas possibilidades, as próximas conquistas. O sentido está sempre nessa projeção. Isso significa que o sentido da vida, ao invés de ser uma realidade metafísica imutável, é na verdade uma potencialidade. E cabe a cada um de nós a decisão consciente de buscá-lo. O sentido da vida está por aí, está em algum lugar. Ele é em potência, em termos aristotélicos. Mas para que ele seja ato, para que ele passe à existência em si, depende da nossa ação. Depende da nossa busca. Nessa busca, é claro que podemos errar. Mas para não errar, podemos seguir duas linhas mestras indicadas por outro filósofo, o Viktor Frankl. Segundo Frankl, a vida tem sentido à medida que se concretiza alguma obra útil. Se temos tempo e almejamos o futuro, o sentido está em usar esse tempo para criar algo que seja de grande valia no futuro. Aquilo a que você se dedica hoje ainda será importante daqui 20 anos, daqui 30 anos. Essa amizade que você tanto se esforça para manter, esse emprego que te faz passar por poucas e boas, dá futuro isso aí? Essa é a primeira linha mestra. A segunda indica que o sentido se acha na dedicação a uma causa ou pessoa, o que podemos chamar também de amor. Nesse sentido, a postura do Viktor Frankl é um alerta sobre o quanto a sociedade atual está distante de uma sociedade em que a vida faça sentido. Se o diagnóstico do século XXI é de uma sociedade do individualismo, a consequência lógica é uma sociedade sem sentido. E se esse autor nos indica um retorno ao amor como solução para encontrar sentido, por outro lado, o Karl Rahner indica outros dois retornos possíveis. Segundo Rahner, a nossa luta em encontrar sentido é, na verdade, uma luta para encontrar algo maior que nós mesmos. O ser humano é finito, mas incapaz de se satisfazer com coisas finitas. O ser humano, portanto, é um ser aberto, um ser incompleto. E essa completude, segundo Rahner, só acontece no encontro com Deus. De certo modo, a indicação dele é um retorno para o pensamento que predominava na sociedade europeia do século XII. Mas talvez você seja uma pessoa cética, sem ligação com a religião, e que ainda assim quer encontrar sentido. Se esse for o seu caso, você pode dar uma pesquisada na filosofia de Susan Wolff. Essa filósofa não pretende encontrar o sentido em algo infinito, como seria o Deus de Karl Rahner. Em vez de buscar o infinito, que é coisa demais, Susan Wolff propõe uma busca pelo duradouro.
Sabe um problema da atualidade, mais um além do individualismo? É que se o sentido da vida são os nossos projetos, o tempo inteiro temos que estar criando novos projetos. O primeiro projeto é a formação na escola, depois é o primeiro emprego, depois é uma faculdade, comprar uma casa para mãe, depois comprar um primeiro carro, a casa própria, daí a casa antiga já não presta mais, o carro antigo já não presta mais e é hora de partir para o próximo. Os bens materiais não perduram. E é por isso que a narrativa da vida não se conecta, não faz sentido. Como pode ter sentido uma vida em que eu passei 10 anos perseguindo um carro, mas que em 2 anos aquele carro já não me contenta mais? Essa é a desconexão com o todo. É isso o que a gente perdeu e que os estoicos tinham. Susan Wolff pensa que para encontrar sentido na vida, para obter novamente essa conexão, é necessário olhar para além daquilo que passa. O que fica da sua vida? Existem jeitos melhores e piores de gastar o nosso tempo na Terra. E de que lado você está? Você gasta bem o seu tempo ou você desperdiça ele? Para terminar, podemos falar de Harry Frankfurt. Esse filósofo entende que a falta de sentido na vida é, na verdade, uma falta de capacidade de se perder. Uma pessoa que vê sentido na vida é uma pessoa que foi atropelada por algo tão intenso que não consegue perder a vontade de se realizar naquilo. Uma pessoa que ama é uma pessoa que não precisa se preocupar pensando se a vida é sem sentido. O amor é o sentido. O sentido é uma paixão arrebatadora. Pode ser uma atividade, um relacionamento, um trabalho. Ver sentido é estar apaixonado. Mas pelo que você vai se apaixonar? Aí é com você. Como escreveu o poeta Friedrich Hebel, a vida nunca é algo, mas sempre a ocasião para algo. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelo mar do pensamento. Hoje nós vimos que o sentido da vida é um problema filosófico que só aparece quando estamos desconectados do todo. E se era um problema absurdo para os antigos e os medievais, para nós esse é um problema muito real. O sentido da vida não é imposto de fora e nunca poderá ser. Ninguém pode te dizer qual o sentido da sua vida. Imagine só que terrível seria receber como missão de vida algo que você detesta. Melhor não. Melhor descobrir sozinho. E como encontrar sentido na vida? Abraçando a realidade da morte e encontrando algo para amar além de si mesmo. Esse podcast só é possível por conta das pessoas que apoiam essa produção de conteúdo. Cada episódio do podcast demora entre 16 e 20 horas para ser produzido atualmente. E por isso o apoio de vocês é muito importante. Você pode se tornar um apoiador do projeto no site aprendafilosofia.com.br. Os apoiadores recebem os roteiros dos episódios, desconto na compra dos meus cursos, episódios extras de podcast e também livros de filosofia, entre outros benefícios. Inclusive, esse mês, o episódio exclusivo para apoiadores será uma análise deste livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que tem tudo a ver com o podcast de hoje. Se você quer estudar filosofia de verdade, se aprofundando nas ideias dos grandes pensadores de todos os tempos, você também pode acessar o site e conferir os detalhes do meu curso Filosofia Profunda. São 50 horas de aulas explorando toda a história da filosofia, de Tales de Mileto até a atualidade. O site é o mesmo, aprendafilosofia.com.br. Muito obrigado por escutar, eu sou o professor Danilo Drummond e desejo que você tenha marés tranquilas e ventos favoráveis nesta semana. Espero no próximo episódio. Até mais!